da 21ª região. Esse trabalho, ele teve uma pesquisa que também serviu de base para uma apresentação no Congresso Nacional, no ENAJUS, que é o Encontro Nacional da Administração da Justiça, que ocorreu esse ano, no mês de setembro, e também serviu de base para um artigo publicado no referido evento, que foi aprovado e já foi publicado nos anais desse evento. Bom, a priori eu farei uma breve introdução, trarei a justificativa pela escolha dessa política pública para ser objeto do presente trabalho, problematizarei algumas questões que foram levantadas durante a pesquisa, trarei os objetivos do trabalho, a metodologia utilizada, os resultados e a discussão que foram obtidos e também, por fim, trarei algumas alternativas para o enfrentamento dessa presente questão. Bom, a emenda constitucional número 45, ela instituiu o princípio da duração razoável do processo como um direito fundamental para todos os jurisdicionados. E aí, nesse sentido, ela criou o Conselho Nacional de Justiça como órgão de planejamento estratégico de políticas públicas para todo o Poder Judiciário, nessa tentativa de se dar mais eficiência para todas as suas políticas públicas, para dar mais eficiência e celeridade para a prestação jurisdicional do Poder Judiciário. E aí, o Conselho Nacional de Justiça, dentre suas políticas, ele vai criar a Política de Atenção Nacional de Atenção Prioritária ao primeiro grau de jurisdição, a partir do ano de 2014, que vai ser criada a partir de 3 resoluções do Conselho, e diante de um cenário de grande congestionamento de processos judiciais concentrados no primeiro grau, né? Que, além de concentrar a maior parte dos processos, também recebia e continua a receber a maior parte dos casos novos que entram no judiciário anualmente. Então, o objetivo dessa política de atenção prioritária vai ser o de aperfeiçoar os serviços judiciários de primeira instância e tentar equalizar a distribuição dos recursos orçamentários, patrimoniais, de tecnologia de informação e recursos de pessoal entre o primeiro e o segundo graus, de acordo com a demanda que cada um recebe. Então, o Conselho Nacional de Justiça, ele institui diversas políticas públicas. Dentre elas, eu trouxe alguns exemplos para dar uma noção melhor, né? Tem a política de vedação ao nepotismo, a do mutirão carcerário, a de conciliação, a que habilitou o casamento civil e a conversão da união estável homoafetiva em casamento, a política do sistema do processo judicial eletrônico, né, o PJE, a política também de enfrentamento à violência contra as mulheres, e a justificativa do presente trabalho para escolher a Política Nacional de Atenção Prioritária ao primeiro grau de jurisdição foi justamente o seu caráter inovador e também por ela ter uma proposta ambiciosa de tentar revolucionar a cultura de gestão dos tribunais, na medida em que impõe medidas concretas e objetivas que vão impactar na distribuição de recursos humanos e de recursos financeiros dos tribunais entre suas instâncias, com a finalidade principal de reduzir um dos maiores entraves enfrentados pelo Poder Judiciário, que é justamente a questão da morosidade sistêmica. Como questões de pesquisa, foram levantadas duas. A primeira foi, os comitês gestores regionais da política de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição, eles têm apresentado um efetivo funcionamento, e a segunda foi, as deliberações desses comitês têm sido implementadas pela alta administração dos tribunais. Em termos de objetivo, o presente trabalho teve como objetivo geral o de verificar a eficácia da política. Cortando um pouquinho, né? Tá cortando um pouquinho, Marina. Vamos ver se melhora o sinal. No primeiro grau, em 2 tributos TJ. Mariana. Então, o objetivo geral hoje está Mariana. cortando? Oi? Cortou 30 segundos aí da tua fala. Agora melhorou? Melhorou. Volta um pouquinho, 30 segundos da sua fala aí, como o professor Gustavo mencionou. Nesse slide anterior? Eu estava falando do comitê gestor, das isso aí. perguntas de partida. As perguntas de partida foram justamente duas. A primeira foi, os comitês gestores regionais da política de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição, eles têm apresentado um efetivo funcionamento? E a segunda questão de partida foi, as deliberações desses comitês têm sido implementadas pela alta administração dos tribunais? E, em termos de objetivos,
o objetivo geral do presente trabalho foi o de verificar a eficácia da Política Nacional de Atenção Prioritária ao primeiro grau de jurisdição do Conselho Nacional de Justiça em 2 tribunais em especial, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, tendo em vista que esse recorte, na verdade, ele é justificado pelo fato de que a pesquisadora, ela tem residência aqui no próprio estado do Rio Grande do Norte, né, que é a jurisdição desses 2 tribunais, e também tendo em vista que esse recorte ele se justifica pela necessidade de se fazer um comparativo entre 2 tribunais que possuem legislações diferenciadas que os regem, né? Um é do âmbito estadual e um do âmbito federal. Quanto aos objetivos específicos, podemos elencar os seguintes: o de estudar a trajetória da implementação dessa política pública no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, além de tentar compreender as resistências que existem para a eficácia dessa política pública e o de investigar a percepção dos membros dos comitês gestores regionais do TJRN e do TRT da 21ª Região. Aqui eu trouxe um infográfico que demonstra a estrutura judiciária e de recursos humanos entre esses 2 tribunais e, assim, para identificar para os senhores que ambos os tribunais, eles são classificados como de pequeno porte na classificação do CNJ, né, que é uma classificação que tem 3 possibilidades: pequeno, médio ou grande porte, que existe para todas as políticas públicas desse conselho. Mas, assim, isso não retira dos 2, né, esse caráter de importância que eles possuem no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Quanto à metodologia, a pesquisa ela se classifica quanto ao objetivo como descritiva, ao se identificar diversas variáveis, e também como exploratória, ao propor uma nova agenda de estudos. Quanto ao procedimento técnico, ela se configura como estudo de caso, tendo como técnicas de pesquisa utilizadas a coleta e a análise documental, bem como a realização de entrevistas semi-estruturadas, como eu vou explicar um pouquinho melhor. Bom, em relação à coleta e análise documental, foram analisadas as atas das reuniões dos comitês gestores regionais dos 2 tribunais aqui, recortados aqui no nosso trabalho, além da análise do pedido de providências que foi apresentado junto ao CNJ para que o TJRN implementasse a referida política, a análise do procedimento de controle administrativo, que também foi apresentada ao CNJ para instigar o TRT da 21ª Região a implementar essa política de atenção prioritária a primeiro grau, e também foram analisados os dados do Programa de Justiça em Números do CNJ. As entrevistas semi-estruturadas, elas ocorreram por meio de videoconferência com a duração média de 50 minutos e foram entrevistadas 10 autoridades, dentre eles 6 conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, 3 membros do Comitê Gestor Regional do TJ e 3 membros do Comitê Gestor Regional do TRT da 21ª Região. Aqui eu trouxe um quadro que ele consta na pesquisa, na parte escrita, para detalhar quem são esses entrevistados. Bom, eu estruturei alguns resultados que foram obtidos. Primeiro, em relação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, foi verificado que o Comitê Gestor Regional, ele se caracteriza como proforma, isto é, ele só existe no aspecto formal. Inclusive, não houve nenhuma reunião desse comitê gestor no presente ano. Além disso, pelo relato dos entrevistados, foi verificada uma ausência de abertura desses comitês perante a presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Como também, em relação ao pedido de providências que foi apresentado ao CNJ, da sua análise, podemos verificar que há uma grande resistência do tribunal em implementar a referida política pública, tendo sido, inclusive, aprazada uma nova audiência na tentativa de conciliar novamente, perante o Conselho, uma forma de implementar essa política no referido tribunal. E outro aspecto importante que foi verificado foi justamente o aumento da desigual distribuição orçamentária entre os 2 graus dos cargos em comissão em desfavor do primeiro grau, o que vem comprovando que essa política não tem sido tão eficaz como previsto na própria resolução do CNJ, né? E em relação ao Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho, pelo relato dos entrevistados, a gente verificou que as reuniões elas têm ocorrido tão somente para chancelar as propostas orçamentárias. Houve inclusive uma previsão de calendarização dessas reuniões, mas, enfim, ela não tem sido cumprida. E um outro aspecto que chamou bastante atenção, pelo relato dos entrevistados, né, é que a atual gestão ela tem possibilitado um maior diálogo, sendo que esse aspecto, por si só, não tem gerado
resultados positivos no sentido de se implementar a referida política pública. O acordo que foi homologado perante o CNJ, ele não efetivou a redistribuição de pessoal do segundo para o primeiro grau, né, foi uma outra constatação também, o que vai justamente comprovar que essa política não tem tido tanta eficácia. Inclusive, esse acordo ele não trata da redistribuição de orçamento entre os 2 graus, como prevê a própria resolução do CNJ. Além disso, foi verificado, inclusive, um aumento da taxa de congestionamento do primeiro grau em 2019, né, que é o último relatório do Justiça em Números, o que vem comprovando que a política também não tem sido tão eficaz nesse tribunal. Então, de uma forma geral, Mariana, esses comitês, eles se apresentam e verificado que o ambiente está cortando. Cortou um pouquinho, volta 30 cortando. segundos. Começa novamente os resultados, que deu uma cortadinha, mas coisa pouca, tá? Só os resultados. Do TJ? Não, no final. Aqui, né, professor? Eu acho que é isso. Esse aí. Bom, então, de uma forma geral, os 2 comitês gestores regionais que foram objeto do presente trabalho, eles se mostraram como meramente pro forma, isto é, só existem na formalidade. Além disso, foi verificado que o ambiente desses 2 tribunais, ele é pouco democrático, havendo um certo comprometimento da governança colaborativa nesses tribunais. Uma outra constatação foi a baixa abertura desses comitês perante a presidência dos tribunais, e também ficou bem evidente uma dificuldade de fiscalização do cumprimento dessa política em relação ao CNJ. E aqui, quanto às limitações da pesquisa, que nós consideramos, eu junto com o professor, né, quando estávamos discutindo os resultados, que cabe como registro de pesquisa, né, uma limitação que cabe como registro de pesquisa, na nossa opinião, foi a recusa de 2 membros do Comitê Gestor Regional do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte em participar da entrevista, tendo em vista que eles alegaram que nada teriam a contribuir com a nossa pesquisa, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ele não tem nada efetivado dessa política no tribunal. Então, assim, foi uma limitação para a nossa pesquisa, pois nós não conseguimos realizar a entrevista com esses 2 membros, mas, ao mesmo tempo, nos trouxe o indício de que a política também não tem sido implementada nesse referido tribunal. Quanto à limitada transparência, né, que também foi uma limitação para a gente verificou no TJRN que as atas não estavam sendo publicadas. A gente precisou provocar a própria ouvidoria para que eles publicassem isso. No TRT, em relação a isso, até hoje eles não publicaram as 2 atas das 2 reuniões que ocorreram no presente ano. Então, assim, de uma forma geral, esses comitês, eles não têm tido um efetivo funcionamento na prática. E no TJRN, a situação ela é ainda mais grave, tendo em vista que nenhuma reunião houve no presente ano. Então, aqui cabe também, como uma agenda de pesquisa, tentar entender um pouco mais da estrutura da cultura organizacional do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte em um outro momento, né, em um outro estudo. Então, por fim, concluímos, diante de todo esse cenário, de todos esses resultados, pela necessidade de se fortalecer a atuação dos comitês gestores regionais no âmbito desses 2 tribunais, aqui foco do trabalho, né, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, e também pela necessidade de se desenvolver ferramentas de enforcement por parte do Conselho Nacional de Justiça para que haja o cumprimento das suas resoluções normativas perante, em especial, né, esses 2 tribunais que foram objeto do nosso trabalho, e para que suas políticas públicas tenham uma efetividade como esperado pelas resoluções, né? Bom, aqui eu trouxe as principais referências do trabalho e agradeço bastante pela atenção de todos. Bem, Mariana, você terminou faltando 10 segundos para terminar o seu tempo, né? Mostra você treinou bastante, né? Sim. Pode fechar a sua apresentação, se quiser. Tá? Bom, pelos costumes aqui da universidade, viremos a intervenção, as contribuições do membro externo, que é o professor Gustavo, da Universidade Federal do Ceará. Professor Gustavo, por favor. Tá bom. Mariana, minha sugestão é tu parar de compartilhar a tua tela, que a gente está se vendo aqui. Por favor.
Só uma sugestão aí. Pronto. Legal. Mas pode aparecer, viu? Não precisa sumir, não. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui o convite. É uma satisfação estar aqui nessa banca, Mariana. Uma satisfação compartilhar esse momento aqui contigo, com o Luciano, com o professor Orlando. Vou chamar aqui o Luciano só de Luciano, afinal a gente já se conhece há mais tempo, tá? O professor Orlando eu estou conhecendo agora. E quero dizer que aqui o meu espírito, Mariana, é um espírito de contribuição, tá? Então a gente está aqui para conversar sobre o teu trabalho, te ajudar a concluir esse ciclo, e aí tudo que eu disser aqui você pensa, acolhe ou não, conversa com o orientador, então que não é um momento de, não encare como críticas, tá? Mas como um momento de diálogo. E aí eu começo dizendo assim, nesse ritual, a gente, em geral, começa sempre com os elogios, né? Só é ruim assim, começa com elogio, depois vem a parte chata, né? Mas podia ser só elogio, né? 20 minutos de elogio, ia ser bem mais divertido. Bom, mas não dá, né? Tem que fazer um trabalho aqui para te ajudar, inclusive, a crescer como pesquisadora. E aí eu quero dizer assim, que o elogio que eu vou fazer aqui não é só um elogio formal, é muito mais que isso. Eu fiquei impressionado com o seu trabalho, tá? Um trabalho muito, muito bom. Eu até fiquei achando que você era mais velha do que você é, porque quando eu olhei aqui, eu disse, é muito jovem. Eu estava achando que era, porque tem uma maturidade intelectual na tua análise que parece de uma pessoa que já pesquisa há mais tempo, tá? Então, eu fiquei muito positivamente impressionado com o teu trabalho, tá? Sei que o Luciano deve ter trabalhado muito junto aí contigo para contribuir com isso, né? Dá para ver aqui muita cara dele também, em termos de roteiro aqui de análise, né? Porque lembra muito também algumas discussões que a gente teve na tese também, tá? E eu acho, assim, nos aspectos formais, né, de autores, estrutura, correção, qualidade do texto, tá? É muito difícil de criticar, tá? O teu trabalho está muito, muito bem feito. Bom, dito isto, vamos aqui às críticas, né? Ou às observações. Então, a primeira coisa que eu posso te sugerir é que você trabalhe, não sei se como fazer, mas assim, se você conseguisse fazer um título um pouquinho mais curto, tá? Talvez colocar o CNJ ao invés do Conselho Nacional de Justiça, ao invés de eficácia da sua política, tirar o sua, né? Eficácia da política, dar uma enxugadinha para ficar um pouco mais curto, tá? E também os nomes dos tribunais, talvez, eu acho que isso deixa mais atraente no texto do leitor. O resumo, ele está bem feito, tá? Ele está um resumo correto, mas eu sugeriria que esse primeiro parágrafo que você coloca, que é um parágrafo de contexto, você fosse direto logo para os objetivos, tá? Sabe o que é que você quer? Onde você quer chegar? Eu acho que também deixa ele mais ágil, porque assim, o resumo é aquele lugar que a pessoa procura para saber se vai continuar no teu trabalho. Então, e é bem rápido que você olha. Então, se você deixar ele mais enxuto, melhor. Eu acho que você podia crescer na parte quando você fala que utiliza instrumentos de base empírica, você podia falar mais dela, porque isso estimula o leitor a procurar informação no teu trabalho. Tá? Mostra que tem uma pesquisa mais longa, mais densa, então acho que isso pode ser uma forma de você deixar mais atraente para o leitor. Vamos adiante, tá?
E aí a gente chega aqui à tua estrutura de capítulos, né? Você fala, você usou um desenho, você começa falando da crise, tá? Isso é um modelo de análise do judiciário que é muito usado, tá? E o que eu vou problematizar contigo é algo que eu nem sei se eu posso cobrar de ti, na verdade. Porque, assim, os grandes autores que falam do sistema de justiça no Brasil falam disso, mas aí é uma crítica mais minha, sobre o que é que significa uma crise, tá? Porque na estrutura lógica do teu trabalho, você vai colocar assim, você vai falar da crise, quer dizer, você está dizendo para o teu leitor, olha, aqui o judiciário tem um problema, aí você vai falar da reforma, quer dizer, está aqui a tentativa de solução, é a estrutura lógica do trabalho, né? Aí você problematiza essa solução, falando da discussão sobre governança, e aí você relativiza falando de democracia. Então, assim, é uma estrutura que está muito correta. O meu problema conceitual é discutir a crise do judiciário. Por quê? Porque o que é uma crise, né? Uma crise é um momento de transição entre uma situação que estava estabelecida e que se desorganiza, se desestabiliza e obriga aquelas pessoas que estão numa situação de conforto ou mais estabilidade a repensar aquilo que elas fazem. Isso pode ser um momento traumático, doloroso, sofrido, pode ser mais ou menos traumático ou doloroso, mas isso é uma crise. Então, assim, é um momento em que você está... É um momento que envolve uma transição de uma situação que era relativamente estável para uma situação de insegurança. Então, a questão é se a gente se perguntar se a gente pode dizer que o judiciário vive uma crise. Tá? Talvez ele tenha vivido esse momento aí, nessa transição que leva até a reforma do judiciário. Mas se a gente pode dizer que o judiciário vive uma crise. E aí eu vou problematizar, não tenho nem resposta para ti não, tá? Que assim, ele bate recordes de produtividade, tem o maior orçamento da sua história, tem uma segurança institucional nunca vista na história do país, tá? Quer dizer, o grau de independência, de força com que ele pode tomar suas decisões e aplicar suas decisões é enorme. Então, será que a gente pode, de fato, falar em crise, né? E aí, talvez por isso, aí é só para pensar. Mais adiante, quando você faz a pesquisa empírica e percebe que o judiciário não quer mudar, você pode perceber o seguinte, ele não quer mudar porque talvez a situação esteja boa. É uma provocação, tá? O Luciano talvez dê um pulo ali, mas é assim, ó, a situação esteja boa, a situação esteja confortável, ou confortável para quem está no comando, tá? Então, será que tem crise? Tá? Então, uma hipótese que eu trabalharia não tem, é por isso que não querem mudar, tá? É por isso que a comissão não funciona, tá? Então, quando a gente reflete sobre o sentido do que seria essa crise, né? Então, a opção que a reforma trouxe, que os reformadores trouxeram, e em grande medida que o CNJ trouxe, foi que a resposta aos problemas, não necessariamente a uma crise, seria resolvida por uma mudança de gestão. Em grande medida é isso que o caminho que você apresenta, né, no teu relato. A gestão vai fazer isso melhorar. Aí também é uma coisa que a gente pode problematizar. Tá? Será que basta gestão? Será que é isso mesmo? Bom, então, o judiciário pode ganhar eficiência, mudar um pouco, mas
será que é suficiente, né? Será que basta julgar mais? Será que basta o processo durar menos? Será que... Então, são provocações... Assim, tudo que eu estou te dizendo é para pensar, tá? Eu sei que há um limite para essa discussão que você fez aqui, tá certo? É só para a gente pensar sobre os desdobramentos desse debate, tá? Gostei muito quando você citou o Boaventura aqui. Eu acho que foi Boaventura, né? Estou supondo que tem Santos, eu achei que era Boaventura. Que você fala que a reforma precisa gerar uma democracia interna, é isso, tá? Então, não é só gestão, é uma mudança estrutural e cultural que implique em uma transformação mais profunda de discussão sobre o próprio significado do que é que o judiciário faz, de qual é a função dele, tá? Vamos adiante aqui, né? Tem outra provocação também, que você relaciona governança e independência. E aí é uma pergunta, será que a gente pode dizer que realmente governança e independência precisam andar juntas? Tá? Será que eu não posso separar as duas coisas? Tá? Aí você algo para discutir também, tá? Vamos lá. Outra coisa interessante aqui, que é uma crítica que você pode fazer no final do trabalho, tá? É que, assim, você está falando de uma política pública. Então, você poderia ter refletido mais sobre o que é uma política pública. Qual é o ciclo de avaliação das políticas públicas, o que é que ela tem que contemplar, quais são os elementos. Então, era um caminho que você poderia ter seguido, mas isso é engraçado. Isso aqui que eu vou te dizer é uma crítica que toda banca a gente faz. Você poderia ter feito isso, poderia ser, mas se você fosse fazer tudo que a gente está pedindo, você ia demorar 2 anos para terminar. Mas também, como eu te disse, aqui você incorpora, pensa sobre isso e quando for fazer mestrado, usa de algum jeito. Então, acho que poderia ter explorado mais uma discussão sobre políticas públicas. E é uma dimensão diferente, né, porque é você pensar a política pública no judiciário, que tem uma lógica que é um pouco diferente. Mas, de todo modo, serviria para a tua análise, para a tua crítica, porque se de um lado tem um problema nos tribunais, que é a tua conclusão, os tribunais que você estudou, tem um problema na implementação da política. Tem também no CNJ. Porque política não adianta só você produzir, por mais que você produza as resoluções, você tem um ciclo. E esse ciclo, quem produz a política, ele precisa sistematicamente, num ciclo com prazo determinado, propor políticas, propor programas, avaliar os programas e refazer o percurso. Então, é um ciclo que não acaba. Quer dizer, tudo bem, os tribunais não estão fazendo. E o CNJ está fazendo o quê diante dos tribunais que não estão fazendo? Então, esse ciclo é algo que precisa ser pensado. Tá? Outra pergunta importante, né? Você ressalta aqui que as resoluções de valorização podem minimizar litigiosidade e morosidade. Eu talvez sugeriria você pensar se não é algo também mais profundo, mais complexo, né? Porque você está falando que às vezes de relações com o sistema político, está falando de proteção de uma rede de favorecimento, de relações, a dificuldade, às vezes, de movimentar servidores dentro do próprio quadro para regiões que são mais inóspitas. Então, às vezes, até uma falta de infraestrutura que o primeiro grau no interior tem. Então, tem muitos elementos que podem ser outros, ou que podem ser outras variáveis a serem exploradas para a dificuldade de implementação. Então, como é que você valoriza o primeiro grau, por exemplo, no interior? Tá?
Bom, sobre a tua análise de dados. Essa tua pesquisa empírica, ela é uma pesquisa de altíssima qualidade, tá? Então, assim, sinta-se orgulhosa pelo que você fez, parabéns. O que a minha sugestão aqui é só para você deixar ela mais visível. A primeira coisa que eu acho que faltou era você pegar os teus dados e dividir melhor em tópicos, explorando os sentidos das falas. Tá? Então, por exemplo, se você está falando de transparência, aí você criar um tópico em que você explora a transparência a partir dos dados que você extraiu. Aí você transcreve uma fala de um entrevistado, coloca a resposta de um ofício, de um pedido que você fez, aí mostra um autor que diz que é importante ter transparência, então você constrói aquela reflexão a partir dos teus dados num tópico de sentido, tá? Então aqui você esconde os teus dados. Como? Você cria 2 grandes tópicos, estudo sobre um tribunal, estudo sobre outro tribunal e coloca o teu material lá dentro. Tá? Então o material está lá, a análise está lá, mas ela está escondida. Então eu acho que você pode criar tópicos que tenham sentido a partir das falas. Era interessante que toda vez, ou pelo menos uma das vezes que você citar um entrevistado, você dá algumas pequenas dicas sobre ele ou ela, tá? Não é para você revelar a identidade, mas é para a gente entender o contexto daquela pessoa. Então ela diz assim, por exemplo, se é um conselheiro do CNJ, isso é importante para a gente. Quer dizer, ele diz, o CNJ tem isso, é importante para... Se for um conselheiro do CNJ falando isso, ela tem um sentido. Se for um juiz falando isso, tem outro sentido. Tá? Então, você pode dar pequenas dicas sobre quem é que está sendo entrevistado ali, quem está falando ali, sem revelar a identidade. É importante, geralmente, você utilizar esse recurso de esconder a identidade do entrevistado, certo? O que mais? Deixa eu ver aqui. Você pode transcrever um pouco mais as falas, tá? Você transcreveu algumas falas, mas eu acho que você poderia transcrever mais, apesar de... E assim, você fez uma monografia enorme, gigante, né? Eu até falei para o Luciano. Mas, quer dizer, se você transcrevesse um pouquinho mais, não seria... ninguém ia dizer que você estava enrolando a gente, tá? Mas por que eu digo transcrever um pouco mais? Porque você dá um pouco mais de vida ao teu trabalho, assim, você olha as pessoas que estão falando, tá? E aí se você só faz uma citação indireta, dizendo, ele disse isso, ele disse aquilo outro, ou ela disse, isso também, assim, deixa um pouco, às vezes, mais monótona a leitura e menos viva a leitura, tá? Você pode alternar mais as fontes, né? Assim, entrevista, estatística, tabela, você pode fazer tudo, em cada tópico, tudo disso um pouco, tá? Não precisa deixar tão segmentado também, assim, 1, 2, 3 páginas, só falas. Né? Você pode fazer uma alternância maior também, que uma coisa vai corroborando a outra, certo? E... deixa eu ver aqui uma última colocação. A postura dos tribunais... outra aqui também interessante é o seguinte. Peraí. Estou olhando aqui as minhas anotações, tá? Só estou filtrando aqui para não falar demais. Bom, uma última coisa. Quando você chega à conclusão assim, ó, os tribunais não estão levando a sério essa política. Eles não estão implementando. Aí, em termos científicos, se você está dizendo, ó,
Ele não está implementando essa política. A pergunta que eu faria para você é o seguinte: o tribunal, ele implementa outras políticas, o tribunal não implementa nenhuma política. O problema dele é com essa política ou com todas as políticas do CNJ? Tá? Isso é um teste importante para você saber se o problema é com essa, se o problema é porque eu vou, uma hipótese, tá? Só para reflexão aqui. O problema é que o TJ não quer que aquele monte de servidor que fica lá no Tribunal de Justiça vá para o primeiro grau. É um problema específico com a política, ou é porque o CNJ, os tribunais não estão dando muita bola para o CNJ? Tá? Então, uma possibilidade de reflexão é você explorar isso, saber, olha, o que é que está havendo aqui? Né? É um problema com o conteúdo da política ou é um problema da relação com o CNJ? Tá? E aí, talvez as entrevistas possam te ajudar a refletir sobre isso, talvez lá no mestrado você pode comparar essa política com uma outra política para saber se uma que está sendo implantada e outra que não está, e por que uma dá certo e outra não dá, para poder entender as diferenças de relação. Tá? Então é isso. Ok? Parabéns, obrigado aí pelo convite. Bom, professor, obrigado pelas contribuições. Eu acho que pedi para a Mariana ir anotando tudo, mas hoje a gente ainda tem um recurso da gravação, né? A gente, para efeito de documentação, professor Orlando, a gente está gravando aqui a defesa, tá certo? Eu estou vendo aqui. Então, assim, isso é um recurso também muito interessante para o aluno, né? Porque, para o examinando, porque depois ele pode rever todos esses comentários, né? Os comentários do professor Gustavo foram comentários preciosos. Eu ainda não perdi a mania de anotar aqui, né? Mesmo que depois a gente nem use, porque a gente pega a gravação, mas eu anotei muita coisa aqui. Mas, enfim, muito bom. Professor Orlando, por favor. Eu, primeiramente, quero dizer da minha alegria em compor esta banca, juntamente com o professor Luciano, como coordenador, integrante do nosso querido departamento, o qual eu me encontro no momento como chefe, não como dizem alguns colegas, chefe ad perpétua, entendeu, professor? Mas como chefe, né, por desiderato interesse de vocês. Quero dizer também da minha alegria em participar da banca com o professor Gustavo, que tem o nome de um irmão meu, né, um nome muito querido, que eu gosto muito dele também, é médico lá na minha terra, na Bahia. Dizer também, Mariana, que tenho muita alegria em compor sua banca. Por quê? Você tem que colocar na sua cabeça, e agora me lembrei do professor Calmon, nos velhos anos, que eu não vou dizer de quando, né, ele nos dizia, já naquela época, que no judiciário havia muita crise de juizite e, logicamente, de promotorite nas procuradorias, advocatite, lá vai, e professorite também. Então, veja, desde aquela época, ele já tinha esta preocupação, né, em aprimoramento das instituições, principalmente em prestação de serviços à sociedade, ao povo. Porque o Poder Judiciário é um poder, né, que vai dizer a jurisdição, dizer o direito para o povo, para a sociedade. Então, veja, como o seu primeiro trabalho científico é um TCC, logicamente, né, você está ainda verdinha, embrionária, não é? E dentro deste seu trabalho, eu encontrei já muita densidade. Seu trabalho é um trabalho denso, você escreveu muito bem, teve clareza, você atuou de acordo com as normas da ABNT, porque, principalmente com nós, professores de direito e alunos conosco, né, a gente é um pouco indisciplinado em obediência de normas da ABNT. Então, logicamente, né, você teve esse cuidado de fazer tudo direitinho. E, finalmente, né, como disse que quem ri por último ri melhor, logicamente,
dentro do princípio de uma economia, não digo processual, mas palavreal, praticamente, o professor Gustavo já disse tudo que eu iria dizer. Então, eu seria extremamente repetitivo, não é, em tecer considerações daquilo que ele educadamente, pacientemente, didaticamente, ele explicou. Eu achei muito interessante, porque ele não teve nenhuma crise de professorite, mesmo diante das qualidades acadêmicas que ele tem, mas ele foi extremamente... Aliás, a linguagem dele foi extremamente paternal, ou seja, passou para você aquilo que passaria para um filho dele, ou para alguém muito ligado a ele. Então, eu gostei muito, achei muito importante, porque é assim que eu vejo também. Eu acho, né, que, principalmente nos cursos de direito, a gente tem que trabalhar muito isso. E daí este nosso departamento de propedêutica para melhorar o aluno também, né, não só em conteúdo, em conhecimento genérico, mas também, principalmente, trabalhar a ética. Né? Eu, como chefe de departamento, às vezes sou muito questionado, né, em dizer, professor, quando é que a gente vai ter logo processo penal, processo civil, penal civil, porque está na lenga-lenga de filosofia, de sociologia jurídica, de não sei o quê, de introdução. Mas, minha filha, você quer o quê? Primeiro, a gente tem que ter uma base. Eu quero ser juiz porque ganha muito dinheiro. Eu quero ser promotor porque... Eu quero ser delegado porque enche meu bolso de dinheiro. Está vendo? Quer dizer, então, sem base nenhuma, muitas vezes passa realmente num concurso que, graças a Deus, agora, ultimamente, está exigindo também conhecimento propedêutico, mas entra novinho, não é? E vai fazer besteira na atuação jurisdicional, ou seja, prejudicando a sociedade. Então, tudo tem o seu tempo, está lá na Bíblia. Você tem o tempo, principalmente as instituições públicas, as federais, né, tem esta preocupação de aprimorar o aluno para ser cidadão. Não é ser juiz, nem promotor, nem professor, não. É ser um cidadão de bem, que busque pesquisa, que busque conhecimento, isso é que é importante. Não é? Então, com isso, a gente fica... Olha, uma certa feita, eu lembro aqui, uma aluna disse assim, professor, ainda bem que o senhor é juiz também, não é? Esse dependente de salário de professor, eu estava na miséria. Eu fiquei tão acanhadinho que, no momento, eu não dei nem resposta para ela. E minha filha, eu só fiz assim, minha filha, você é verdinha. Reflita mais um pouco sobre sua vida. E é isso a minha preocupação. Então, quando eu vejo um trabalho desse, seu, né, que é um trabalho de TCC, ou seja, de iniciação ainda científica, você vai ter muito a trazer, a contribuir para o mundo, não só do direito, mas de toda a sociedade, todo o conhecimento. Esse seu trabalho não vai ficar guardado nos escaninhos, ainda bem que não tem mais escaninho cheio de, né, de traça. Nós temos hoje os escaninhos virtuais, né, que é fácil de ter acesso, certo? Então, veja, você trouxe aqui uma preocupação que eu achei muito interessante, principalmente, como disse o professor Gustavo, uma preocupação de quem é mais maduro, e você ainda é novinha. Então, você trouxe algo, né, e veja a dificuldade que você teve na sua pesquisa, porque, né, no TJRM e até no próprio TRT, da 21ª Região, você encontrou muito pouca coisa. Aliás, até muitas vezes, a porta fechada, batida para você não ter acesso aqui. Por quê? Porque ainda há crise de juizite. É o medo de que o chefe tome conhecimento e lhe bote na parede. É o medo de que aquilo não seja, né, uma forma de aprimoramento, mas sim de libelo acusatório. Então, tudo isso, eu vejo que você foi em frente. E este seu trabalho, eu, inclusive, quero que quando você, né, saia daqui, eu quero o seu trabalho, né,
para mostrar a colega do judiciário e dizer o que é que ela trouxe aqui. Vamos refletir sobre isso. Não é? Por quê? Porque você traz alguma coisa de política pública que não foi tão clara, não trouxe muito contraponto, porque também não teve apoio. Né? E isso eu acho difícil, porque eu lembro de um aluno tentando pesquisar sobre a criança e o adolescente e foi sugerido procurar também, para ter embasamento melhor, a promotoria da infância e o juizado da infância. E ele chegou dizendo, professor, eu tomei um chá de cadeira de uma manhã, aguardando o promotor se desocupar. E quando deu, faltando perto de meio-dia, veio o recado dizendo que ele não podia me atender. Ora, para quem está começando um trabalho desse, é muito complicado, porque a gente perde, às vezes, um grande pesquisador, né, que vai trazer muita coisa para o aprimoramento da gente. Quantas vezes eu aprendo com vocês? Aliás, todas as vezes. Por quê? Porque vocês nos dão suportes, né, não só de conhecimento, mas de vivência também, para que a gente possa chegar, todo mundo, ao objetivo natural e normal. Então, eu acolho, né, não vou ser muito longo, e já fui, acolho todas as considerações trazidas pelo professor Gustavo, dizer da minha alegria em conhecê-lo nesta circunstância, não é? Embora eu tenha uma nora que é juíza no Ceará. Então, eu ando muito, às vezes, em Fortaleza, essa nora é juíza lá no Ceará. Né? E dizer da minha alegria em ter o professor Gustavo, dizer também que o nosso departamento aqui, né, está aberto a quando quiser visitá-lo, conhecê-lo, né, muito importante, e dizer a Luciano que ele está de parabéns, né, e mostrando e demonstrando, isso eu vou dizer a pró-reitora de gestão, que é muito minha amiga, de que o Luciano, né, agora, com o aprimoramento da carga horária dele de 20 horas para 40, né, está mostrando na prática quanto ele é dedicado ao nosso departamento, mesmo antes de ter as 40 horas. E a preocupação realmente das comissões de CPDI é achar que juízes e promotores e médicos só querem aumentar a carga horária e contribuição nada. E no nosso caso aqui, que é um departamento praticamente feito de juízes e promotores, é um departamento que tem produzido, aliás, tem produzido até mais do que os demais. Nós temos hoje uma produção, e é um departamento jovem ainda, mas temos produção que, né, já estão acima dos outros departamentos, também os quais eu chefiei. Então, conheço a fundo todos, tá certo? Então, parabéns para você, para a sua família. Gostei também da sua dedicatória. Achei muito interessante quando você dedica esse trabalho a seu pai, em memória. Muito importante isso. Eu tenho certeza que seu pai está aí juntinho de você, lhe ajudando, contribuindo, e vai contribuir muito, né? A sua família. Você dedica esse trabalho ao seu orientador. E muitas vezes, no bater da porta do trabalho, você abandona tudo e diz, o Estado sou eu. E você teve muita contribuição do seu orientador. Principalmente do professor Luciano, porque eu conheço as preocupações que ele tem e o zelo que ele tem, né, com as coisas lá do departamento, e tenho certeza, né, que, por extensivo, ele também tem este cuidado com os alunos. E gostei também quando você dedica ao FRN, que é que ele proporciona, né, você está agora onde está e chegará mais adiante. Já já você estará, né, concorrendo à seleção de mestrado, e tenho certeza que você será em breve uma boa e grande acadêmica. Deus abençoe e continue sendo assim. Até Gustavo e Luciano, eu achei interessante, e eu já olho o aluno até nisso. Ela, várias vezes, ela em contato comigo. Professor, mandei o link. Professor, tal e tal. Professor, já viu? Professor, e isso mostra, né, o seu cuidado. Claro, juntamente com um pouquinho de nervosismo, né, preocupado em a gente não atender, mas mostra seu cuidado,
né, em cumprir as coisas direitinho. Então, parabéns, e volta a palavra para o professor Luciano. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, professor Orlando, pelas palavras. Bom, eu não vou fazer perguntas a Mariana, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para a Mariana para fazer os comentários sobre as intervenções do professor Gustavo e do professor Orlando, e aí, na sequência, eu faço um encerramento para a gente poder depois reunir a banca para deliberação. Então, Mariana, eu passo a palavra para você fazer aí os contrapontos às intervenções da banca examinadora. Obrigada, professor. De início, gostaria de agradecer aos dois professores, ao professor Gustavo e ao professor Orlando, por todas as contribuições, pela participação, né, pela aceitação em participar dessa banca. E, enfim, para mim é enorme honra, né, gratificação dos senhores. E primeiro vou começar, então, pelas considerações do professor Gustavo. Eu gostei bastante, na primeira parte que o senhor falou, né, da questão do título. De fato, talvez encurtando, traga essa ideia de maior objetividade, e aí vou conversar com o professor para ver como a gente pode adequar essas questões. Gostei bastante, assim, das suas considerações, professor, nos aspectos formais do trabalho, né? O nome dos tribunais, no tema, a questão dos objetivos, e ser um pouco mais direto. Quando o senhor falou da questão da crise do judiciário também, foi bem interessante, porque isso eu verifiquei quando eu fui desenvolver o trabalho de conclusão, né? Quando eu estava desenvolvendo, verifiquei isso, de que a crise, na verdade, ela não significa, para algumas pessoas, não é encarada como uma crise. E talvez, se a gente repensar essa questão conceitual, né, do que seria essa crise judiciária, seja um pouco melhor mesmo, como o senhor explicou. Então, inclusive, no próprio trabalho, na parte escrita, né, eu verifiquei isso também numa pesquisa que foi realizada junto ao próprio judiciário, de que muitos atores do judiciário não reconhecem isso como uma crise. Na verdade, a crise ela é vista por alguns. E aí, enfim, talvez repensar essa questão e deixar um pouco mais claro, né, já que eu, enfim, já tinha tido um pouco de contato com essa realidade, seja mais benéfico ao trabalho. Bom, deixa eu ver aqui. E aí também a questão de repensar, talvez, na conclusão, essa questão de que a mudança de gestão talvez não seja por si só a única solução para essa problemática, também é interessante, como o senhor mencionou. E aí foi justamente o que eu complementei no trabalho, de que há uma necessidade de mudança estrutural e cultural, então talvez trazendo um pouco mais disso na conclusão, fique um pouco mais objetivo nesse quesito. Bom, quanto às perguntas que o senhor fez, eu anotei, se passar alguma despercebida, podem me interromper, tá certo, professor? Pronto. Mariana, você não precisa responder, da minha parte, você não precisa responder tudo não, viu? Você anota e depois você discute com o Luciano. É só aquilo que você achar que é importante. Perfeito. Bom, deixa eu ver aqui, porque foram várias e eu achei todas muito, muito importantes. Não sei se vou ter resposta, né, como o próprio professor Gustavo falou, que talvez sejam tão complexos que as respostas não são tão objetivas assim. Mas deixa eu ver aqui quais foram as que eu grifei aqui para a gente discutir. Sim, essa questão de que o senhor disse que, como sugestão, né, refletir e trazer isso para o trabalho, do que seria essa política pública. Eu também verifiquei quando eu estava estudando o tema, né, quando eu estava desenvolvendo o trabalho, que, na verdade, o judiciário ele tem essa especificidade maior, porque, além dele também formular políticas públicas para a sua estrutura, para todos os tribunais que o compõem, né, para todos os órgãos judiciais que o compõem, ele também pode, inclusive, analisar as políticas públicas dos outros poderes. Então, concordo com o senhor quando fala que essa política pública no judiciário, ela tem esse plus a mais, né, essa diferenciação a mais. Deixe-me ver aqui. Gostei muito também das sugestões quanto às divisões dos tópicos e identificar um pouco mais os entrevistados. Uma preocupação minha foi nessa questão de identificação dos entrevistados, porque
Ao mesmo tempo que eu concordo com o senhor quando diz que é importante, sim, trazer quem são esses entrevistados para que o leitor ele entenda melhor qual é o papel daquele entrevistado e, enfim, atrelar isso às suas respostas. Também eu tive muito cuidado com essa questão de manter o sigilo, mas achei super, super pertinente as suas considerações de tentar identificar um pouco mais esses entrevistados e dividir em tópicos para ficar bem mais fechadinho. Deixa eu ver aqui. Sim, e a pergunta que o senhor fez também, né, para título de reflexão, também foi muito importante, eu gostei muito, quando o senhor pergunta se o tribunal ele não implementa só essa política ou alguma outra, né, e o que é que quais são as políticas que ele implementa. Eu realmente não me atrelei a qualquer outra política, só essa política, e achei bastante pertinente a sua ponderação nesse sentido, para tentar entender qual é a relação do Conselho Nacional com esses dois tribunais, né? Se há, de fato, a implementação de outras políticas, e aí, como o senhor falou, né, talvez no mestrado, em alguma outra pesquisa, seja interessante fazer o comparativo da implementação de outras políticas por esses mesmos tribunais. E aí o senhor também, acho que por último, o senhor também perguntou a questão da governança e da independência, se elas precisam, de fato, andar juntas. De fato, assim, na minha percepção, como, enfim, ainda iniciante nessas questões acadêmicas, de pesquisas empíricas e teóricas também, foi o que eu abordei no trabalho, né, que a governança, ela é importante porque ela tenta tornar, enfim, que os tribunais eles tenham uma melhor racionalização dos seus recursos. E aí, assim, quanto maior essa governança, talvez maior a independência desses tribunais, ainda é uma questão que eu preciso mesmo me aprofundar um pouco mais. Quanto às sugestões do professor Orlando, agradeço também imensamente por todas as sugestões. Irei conversar com o professor Luciano para ver como iremos trazer, tanto do professor Gustavo quanto do professor Orlando, né, como vamos adaptá-las ao nosso trabalho. Gostei muito quando o senhor falou da questão da limitação de acesso, né, aos tribunais, porque foi uma dificuldade tremenda desde o início do ano que eu comecei a desenvolver o trabalho de conclusão do curso, e aí o contato com esses atores, principalmente os que compõem os comitês gestores, ele foi muito difícil. Por exemplo, alguns não tinham um contato muito aberto, e aí tanto é que 2 entrevistados, como eu falei na apresentação, eles se recusaram em participar das entrevistas, mas acredito, professor Orlando, que essa sistemática de como eu realizei as entrevistas tem ajudado um pouco, que foi por meio das videoconferências, e justamente só ocorreu dessa forma por causa da pandemia, porque se não tivesse a pandemia, eu teria que ir presencialmente, e aí não sei se o acesso a eles também teria dado certo, mas que bom que eu consegui realizar entrevistas com diversas, tanto magistrados como servidores. Senti, sim, essa dificuldade de acesso aos membros, justamente pela questão que o senhor falou, né, de que há toda uma veia política por trás, mas que bom que deu certo, e eu senti que a pesquisa ela atingiu o ponto de saturação. Então, apesar de algumas recusas terem sido uma limitação ao próprio trabalho, ao próprio desenvolvimento do trabalho, houve sim o atingimento do ponto de saturação do trabalho, e enfim, não foi prejudicial a ponto de refutá-lo. Eu agradeço bastante pelas observações dos membros e também por toda a orientação do professor Luciano Ataíde, que, como bem falou o professor Orlando, é super dedicado, sempre presente, sempre ajudando o desenvolvimento da pesquisa. E passo a palavra, professor. Mariana, obrigado, viu? Obrigado aí pelas devolutivas, obrigado pelas gentis palavras. Bom, como orientador, eu não
costumam fazer perguntas, até porque o meu dever aqui é indicar para a universidade, para a banca, a trajetória de orientação, né? Entre orientando e orientador se cria um vínculo de discussão, de construção, é um trabalho monográfico, mas é um trabalho que tem aí 4 mãos se movimentando aí digamos assim, por baixo da superfície do trabalho, está todo esse esforço. Mas é meu dever também dizer, e eu faço com muito gosto, que Mariana abraçou um trabalho extremamente desafiador. E eu apontaria 2 razões, muito rapidamente. O primeiro desafio que o trabalho de Mariana encarou foi o de estudar o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário, apesar de todo, professor Orlando, todo o direito processual, todo o direito material que a gente vê nas disciplinas serem esse conteúdo ser discutido, mas a realidade é que a gente estuda muito pouco o palco onde esses atores do direito vão desenvolver suas atividades. O Poder Judiciário não é uma instituição, uma organização muito estudada. Por essa razão que eu, por exemplo, contei com o apoio do professor Gustavo para fazer uma pesquisa em direito constitucional sobre o judiciário, porque a gente percebe que grandes problemas do processo ou do direito são problemas também que o judiciário tem no Brasil, sobre vários aspectos. Então, assim, eu acho que o primeiro aspecto importante para eu sublinhar quanto ao trabalho de Mariana é ela ter topado, né, aceitado o desafio de estudar o Poder Judiciário, que é uma linha que eu pretendo me aprofundar no futuro dentro da universidade, em termos de pesquisa. É algo pouco estudado, na nossa faculdade, especialmente na graduação. E o segundo desafio, esse não menos relevante, é o desenvolver pesquisa empírica. Eu acho que há um esforço muito grande em muitas universidades de sempre vincular um trabalho a uma pesquisa empírica. E Mariana, no início, como todos, Mariana teve muita dificuldade no início de pensar em enfrentar essa questão da pesquisa empírica, mas eu diria que essa dificuldade ela venceu rapidamente depois da primeira entrevista. Eu digo sempre assim, fazer entrevista é uma hesitação até a primeira entrevista. Depois da primeira entrevista, você vai perguntar como é que eu posso fazer uma pesquisa sem fazer uma entrevista. Porque vê a riqueza, né? A Maria não falou, o trabalho não menciona, mas, por exemplo, ela entrevistou o professor Joaquim Falcão, não somente esse conselho do CNJ, mas uma personalidade importante na pesquisa sobre o direito. Né? E eu lembro quando ela me ligou, quando terminou a entrevista, ela me ligou e disse, professor, terminei a entrevista, e aí? E aí que começou a entrevista, ele me disse assim, eu tenho 30 minutos para você, ou menos. E aí, ela enfrentou e fez as perguntas. Então, assim, eu acho que, e a partir daí outros contatos ela começou a fazer sozinha, então, assim, eu acho que ela teve uma postura muito proativa como pesquisadora que merecia e merece ser lembrada aqui. Então, Mariana, eu acho que as críticas foram muito construtivas, eu acho que as intervenções foram muito boas, o professor Gustavo, como sempre, um estudioso no judiciário, vai te oferecer uma série de reflexões para você pensar seus trabalhos futuros, suas pesquisas futuras, e para fazer alguns ajustes já no trabalho presente, que é mais do que esperado. O professor Orlando, sempre com sua experiência, com seu tirocínio, fez também alguns comentários muito importantes que você deve absorver, mas eu acho que, no geral, eu acho que você fecha sua trajetória na graduação com chave de ouro, né? Não sei se todos sabem, mas Mariana também é funcionária da universidade, uma pessoa que logo cedo fez o concurso, então é uma pesquisadora que divide ainda a sua atenção com as suas obrigações como servidora pública, e além disso é monitora das minhas disciplinas com um projeto formalmente aprovado pela Prograde, então a gente tem um projeto de monitoria que Mariana desenvolve, então assim, com todas essas obrigações e comprometimentos, nós tivemos aí um trabalho que eu acho que realmente me trouxe pessoalmente muita alegria, e alegria também de compartilhar com os colegas professores, que são também para mim grandes referências, esse momento, tá?
Então, era isso. Mariana já se pronunciou sobre as críticas, os professores já falaram. Então, agora é o momento em que a banca vai se reunir para deliberar sobre a nota da Mariana. Então, o que é que a gente combinou, né? A Mariana meio que já sabe quem é que entrou. Eu disse, Mariana, faz um grupinho do WhatsApp aí com o pessoal, que aí todo mundo vai ter que se desconectar. E aí eu aviso a Mariana quando a gente terminar, e Mariana avisa vocês, para vocês voltarem, para que a banca possa depois pronunciar, então, qual é a deliberação quanto ao trabalho dela. Tá bom assim? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Fica somente na sala virtual, fica somente os professores, somente os professores ficam, os demais se desconectam, aguardam um pouco enquanto a gente delibera, e depois eu chamo a Mariana, e Mariana chama todo mundo aí para o final, tá bom?